Então nós estamos no grupo final do Antigo Testamento, chamado de profetas menores. É aqueles livros final lá do Antigo, os 12 últimos livros do Antigo Testamento. E hoje nós vamos olhar para o livro de Obadias. Você que nunca leu um livro todo da Bíblia, você não, aqui todo mundo já leu. Mas quem nunca leu um livro todo da Bíblia, hoje você vai ler um livro todo, o livro de Obadias. Nós vamos ler o livro todo, tá bom? Já que só tem um capítulo, nós iremos ler ele agora, no início. Talvez quando nós lermos, talvez você não vai conseguir entender muita coisa. Aí eu espero que à medida que eu dê a aula, no final você consiga ler Obadias, já entendendo o que está acontecendo, tá bom? Então vamos ler o livro de Obadias, tem apenas 21 versículos. Diz assim, vamos de forma alternada. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas tendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vidimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levarão os bens, e estrangeiros lhe entrarão pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Mas no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Os de Neguebe possuirão um monte de Esaú,
e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, abençoe a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender a Tua palavra, possamos aprender, ó Deus, lições como o Senhor lidou com Edom, para que nós possamos entender, ó Deus, quem o Senhor é e quem é o ser humano e como que o pecado está presente no ser humano e os perigos que isso traz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos aqui já tinham lido Obadias, né? É o menor livro do Antigo Testamento. Então, algumas curiosidades: o livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Ele tem 291 palavras apenas em hebraico neste livro. E ele tem 21 versos, né? No português, 21 versículos. Ele constitui o menor livro do Antigo. Ele não é o menor livro da Bíblia. 2ª de João e 3ª de João são menores. Mas Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. E quando você olha para esse livro muito pequeno, talvez você passa despercebido, até na hora de virar as páginas da Bíblia, né? Você está num livro, vai para o outro e nem percebe o que tem aqui em Obadias de tão rico para nós. Mas é um livro extremamente rico, mostrando como que a soberania de Deus governa sobre tudo e como Deus traz juízo no tempo certo daquilo que as coisas parecem caminhar soltos, parece que as injustiças vão acontecendo, mas no tempo certo Deus coloca justiça. Quando você olha para o local em que o livro está localizado exatamente após o livro de Amós, e tem um ponto que liga esses dois livros. Vai para o livro de Amós então, é o livro anterior, né? Capítulo 9, olha o versículo 11 e depois o versículo 12. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-os das suas ruínas, restaurei como fora nos dias da antiguidade. Verso 12, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Então, uma promessa de que depois da ruína que o povo de Deus estava, Deus daria um tempo em que eles iriam possuir Edom, iriam vencer sobre Edom. E essa profecia em Amós não é muito detalhada, ela é citada de um tempo em que o povo de Edom seria capturado pelos judeus, e os judeus dominariam sobre eles. Quando você vai para Obadias, você tem então exatamente o desdobrar disso. Como foi isso? Que profecia é essa? Por que isso aconteceria sobre Edom? E aí você tem o livro de Obadias, que expande essa relação que Deus tem com Edom, e por que Deus vai entregar Edom nas mãos de Judá mais à frente. Então a conexão está aí. Terminou em Amós com uma profecia relacionada a uma queda de Edom, e agora você tem essa profecia bem extensa. Para nós é curta ainda, 21 versos, mas se você comparar com um verso apenas de Amós, ela amplia em 21 versos aquilo que Deus faria. Lembra que os livros dos profetas menores, esses 12 livros, eles têm um tema comum no livro. Você vê muito essa repetição se dando no livros chamados profetas menores. Quando você vai estudar os livros, você vê os temas se repetindo. Porque, na verdade, eles constituem um bloco só, chamado os 12 livros, onde eles estão exatamente mostrando o dia do Senhor vindo sobre as nações ao derredor, o castigo da nação de Israel indo mal a pior, e o tempo de restauração que Deus traria sobre eles. Daí essa ideia deles estarem sempre muito juntos, muito juntos. Quando é que este livro foi escrito? O livro de Obadias. Você não tem muitas informações históricas sobre ele. Quando você olha para o verso 1,
Começa dizendo, visão de Obadias. Alguns dos profetas têm, na época do rei X, filho de fulano, de Obadias é simplesmente visão de Obadias. Daí você tem 3 momentos em que este livro poderia ter sido escrito, segundo os estudiosos. O primeiro deles é durante o reinado de Jeorão, que se dá lá em torno de 848 a 841 a.C. Da onde vêm essas datações? Por causa de conflito que teve entre Israel e Edom. Esse é o ponto do livro. Edom cometeu algumas coisas contra Israel. E Deus vai fazer tal coisa com Edom. Então, quando você olha para a história, você tem 3 momentos em que isso seria possível. Embora, basicamente, a gente vai mostrar que é o terceiro, para mim e para vários estudiosos. Mas você teria esse momento que Edom se rebelou contra Judá. O reino de Judá, época de Davi, depois Salomão, o reino cresceu muito. Israel se tornou uma nação grande. Ainda não tinha sido dividido o reino, né? Entre norte e sul. E Edom já estava debaixo da influência do povo judeu. Mas houve um momento que eles se rebelam contra isso. E nessa rebelião se dá porque também está acontecendo uma invasão, quando você olha para a história, dos filisteus e árabes em Jerusalém, durante o governo de Jeorão. Então, quando vem o governo de Jeorão, há uma invasão contra Israel, o povo de Edom se alinha e armam contra Israel e faz algumas coisas contrárias. Então, talvez pudesse ser aí uma data bem mais tardia, mas você tem também durante o reinado de Acaz, que já se dá no ano 731 a 715. Lembra que nós estamos falando antes de Cristo, então está diminuindo a data. Então 848 a 841 seria o tempo mais antigo, e aí vai reduzindo, né? Esse é o período que Judá é atacada por várias nações. Não é o fim ainda de Judá, não é o período do exílio, mas Judá sofre um ataque. E você vê os edomitas apoiando este ataque. E depois você tem o período da queda de Jerusalém, que é hoje considerado pelos principais estudiosos um momento provável que isso se deu. A escrita de Edom se dá após a queda, porque vai usar muita ideia dos cativos. Os cativos de Judá vão fazer isso. E aí quando você olha para a história, você lembra que teve um período que a Babilônia entrou em Jerusalém e levou cativo. Aquele período que nós estudamos em Daniel, analisamos bastante. Nesse contexto, então, Edom aproveitou da destruição de Jerusalém para roubar o povo de Deus. Daí muitos estudiosos, então, entendem que a data é posterior a 585 a.C. Então, não é possível datar porque a Bíblia não data, ela não coloca o contexto, mas provavelmente se deu pós-período de exílio. Enquanto o povo estava exilado, Deus está encorajando o povo de Deus, dizendo, eu não esqueci do que Edom tem feito com vocês, e agora eu vou punir Edom. Qual é o ponto central do livro? É um livro curto e a mensagem é bem direta. O ponto central do livro, vamos ler? O foco principal é... Você tem que pegar essa frase e você entende o livro. O livro de Obadias está falando do quê? Está condenando Edom pelas traições que Edom cometeu ao longo da história contra o povo de Judá, contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. E há uma promessa de restauração para o povo de Deus. Embora o livro seja uma fala a Edom, você vê isso na boca do profeta, mas esse é um livro que circulou para o povo de Deus, para que o povo de Deus tenha ciência do que é que Deus vai fazer com Edom, e isso encorajar eles a passar por este momento de grande aflição. A grande questão é quem são esses, né? Quem é esse povo? Quem são esses que são chamados de Edom? Qual é a origem deles? E qual é a resposta que você me daria se eu perguntasse qual é a origem desse povo? Que Deus está muito irado aqui, Deus está bravo. Deus está dizendo, eu vou fazer isso, isso e isso com vocês. Qual é a origem do povo de Edom? Os edomitas, qual é a origem deles? Descendentes de Esaú.
Então a origem deles está lá com Esaú. Então vamos olhar para Gênesis capítulo 36. Então hoje a gente vai olhar Obadias, mas para a gente, o livro é bem curto, as informações que vão ajudar você a entender algo tão básico, que é Deus vai punir, está fora do livro de Obadias, está na história bíblica. Então a gente vai visitar essa história, para que a gente olhe no livro e diga, entendi por que Deus está bravo com este povo de Edom. Gênesis capítulo 36, então. Lembra que o livro de Gênesis, a ideia de origem, é no livro de Gênesis que você encontra a origem das coisas na Escritura. Muitos povos que você vai ver no decorrer da Escritura, você encontra menções diretas deles no livro de Gênesis. Naturalmente que todos os povos derivam lá de Adão e Eva, mas diretamente alguns povos que são inimigos de Israel, você descobre a origem e como que começou tudo isso lá no livro de Gênesis. São estes que Edom. Então os descendentes de Esaú é chamado de Edom, os descendentes deles são estes. Olha o verso 2. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã. E aí vai citar quais são essas mulheres. Ada, filha de Elon, Eteu. Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu. Abazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu, aí começa a listagem dos filhos. Perceba que Esaú tomou algumas mulheres, não foi só uma, e o texto faz questão de dizer que eram mulheres de onde? Você está lendo o texto está te dando uma informação, mais do que o nome, tem algo que está chamando a atenção quando você está lendo. Mulheres de Canaã. Esse processo não era o processo adequado para se fazer. Volta um pouco mais, e aí a gente vai ver como que começa todos estes conflitos. Abra lá então, em Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, versos 34 e 35. Então a gente está olhando a origem desse povo, e como que a origem desse povo está ligado a conflitos com o povo de Deus. Gênesis 26, verso 34. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Benri, Eteu, e a Bazemate, filha de Elon, Eteu. Isso aí você já tinha visto. Mas olha o verso 35. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Isaque é filho de Abraão. Deus chama Abraão, coloca Isaque, dá Isaque como filho da promessa, e eles sempre precisam buscar a esposa lá na terra deles. Embora eles vivem em Canaã, mas Abraão tem toda uma preocupação com quem Isaque vai se casar. Ele está aí achando que pode morrer, ele chama o servo, pede o servo para jurar, dizendo, não deixe Isaque casar com ninguém daqui. Vai lá buscar a esposa para ele. E aí o servo vai, acha, traz a esposa e tudo mais. Agora Isaque tem filhos, Jacó e Esaú. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa relação Jacó e Esaú. Mas Esaú opta por casar com mulheres da terra. E isso se torna amargura para o casal da promessa, Isaque e Rebeca. Já ficam amargurados com essa nova família que está surgindo, porque está surgindo em rebelião com aquilo que Deus havia dito. Então perceba, a gente deve olhar para a história e perceber que essas coisas remontam à origem, à formação deles. Já começa desta forma. Capítulo 27, então você vai chegar num ponto em que Esaú vai tomar mais uma atitude em casar, vai escolher mais uma esposa para casar. Aqui é aquela história muito conhecida, que é Isaque abençoa a Jacó. Lembra da história? O que vai acontecer aqui? Jacó e Esaú nascem, e quem é o filho da promessa? Quem Deus havia escolhido? Quem?
Jacó. O Romanos diz que desde o ventre materno Deus havia amado Jacó. E já havia um conflito lá dentro entre eles. Jacó puxava o calcanhar. Assim que eles nascem, vão vivendo e tal, de repente Jacó quer roubar o direito de primogenitura do irmão. Tem aquele processo que ele se passa pelo irmão, chega diante do pai e tudo mais. Esaú fica sabendo disso, fica irado. Olha lá o verso 41. Gênesis 27, verso 41. Passou Esaú a odiar Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos dias de luto com meus pais, então matarei Jacó, meu irmão. Jacó é o pai dos 12 que vão dar origem a Israel, depois Judá. Lá atrás, o pai dos edomitas coloca no coração o desejo de matar o pai dos israelitas. É uma briga ainda que existe só os dois. Nesse momento da história não existe filhos de Jacó e nem filhos de Esaú. Mas há um ódio acontecendo. Há muita coisa aqui por detrás. Óbvio que Jacó cometeu vários erros, e a gente não vai nem entrar nisso por causa do nosso tempo. Mas o fato é, será que Esaú amava tanto, valorizava tanto assim esse direito dele de primogenitura? Sim ou não? Como você sabe que não? Antes disso aqui, ele estava com uma fome, chegou lá, Jacó disse: me vende o direito de primogenitura, senão eu não te dou comida. Ele disse: do que vai me adiantar direito de primogenitura se eu estou morto de fome? Ele troca o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Então é alguém profano. É alguém profano. A responsabilidade de Esaú. A soberania de Deus havia escolhido. Mas não pense que Esaú era o crente que foi rejeitado por Deus. Às vezes as pessoas criam essa ideia. De que Esaú queria tanto e Deus, Deus vira as costas para Esaú. Não é isso. Jacó também não é boa coisa não. Deus escolheu Jacó, amou Jacó. Mas Esaú também não era boa coisa. Esaú troca o direito de primogenitura dele por um prato de lentilhas. E agora Jacó engana o pai dele, recebe a bênção, e Esaú está com ódio, dizendo: eu mato esse cara porque ele roubou o meu direito de primogenitura. Não é só porque ele roubou aquilo que beneficiava ele. Porque todas as vezes que beneficia Esaú faz para ter benefício a curto prazo. Diante dessa história toda, olha lá, Rebeca, no capítulo 26, verso 46. Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida. Raquel está dizendo, Rebeca, eu sempre confundo Rebeca com Raquel, né, Raquel? Muitas vezes. Rebeca está dizendo: olha, se Jacó seguir o mesmo caminho, casar com mulheres aqui, vai ser uma tragédia. Ela está dizendo para Jacó, dizendo para Isaque: pega Jacó, manda ir para a terra uma esposa, manda ele para fora. Ela tem o interesse, que ele fuja, escape sem ser morto e tal. Isso vai se dar, Isaque vai chamar, vai mandar Jacó ir para outra terra e tal. Olha o verso 6 do capítulo 28. Vendo, pois, Esaú, que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã, para tomar de lá para esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Então percebe, ele está dando umas várias informações. Esaú viu que a Jacó foi ordenado buscar a esposa fora. Ele viu que Isaque não via com bons olhos casar com alguém da terra. Sabendo disso tudo, vendo isso, ele toma uma decisão. Aí você diz: qual que é a decisão dele? Ele vai vazar para aquela terra também para achar a esposa para ele lá. Não. Olha lá o verso
9. Verso 8, só para dar a ligação de novo. Ó. Sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Vamos juntos? Foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nabote. Quem é Ismael? O irmão de Isaque, mas filha da escrava egípcia, que caçoou de Isaque, que debochou. Irmãos, mais do que briga de irmãos, existe uma soberania de Deus que colocou os olhos, o coração e o amor em Isaque, colocou os olhos e o coração e amor em Jacó, mas Deus sempre diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os que te abençoarem, serão abençoados, e os que te amaldiçoarem, serão amaldiçoados. O que era para Esaú, enquanto responsabilidade humana, ele fazer? Gostar de Jacó, se submeter a Jacó, porque Jacó foi o escolhido por Deus. Ao fazer isso, o que Esaú teria tido enquanto responsabilidade humana? As bênçãos de Deus. Mas Esaú vai pelo caminho de não ser abençoado por aqueles que Deus está abençoando. Por causa do orgulho, ele diz: se não sou eu não me sujeito ao meu irmão. Quando meu pai morrer, eu mato ele. Isso aconteceu, não essa decisão de matar, mas isso aconteceu também com Ismael. Em vez de Ismael se submeter a Isaque, Ismael caçoou de Isaque, riu de Isaque, debochou. Não é de Isaque, é da promessa da bênção que Deus colocou sobre Isaque e a escolha soberana de Deus sobre Jacó. Eles estão se rebelando contra o povo que Deus está escolhendo. É isso que é a origem desse povo. Esaú e Jacó vão se reconciliar anos depois. Quando você olha lá o capítulo... A gente não vai olhar tudo, senão demora muito, a gente não avança, né? 33, obrigado, Jeane. Quer ver? Só olha lá o 33. A história se passa, a gente já tem aí pelo menos 14 anos entre esse episódio e agora o capítulo 33. Jacó foi viver lá na terra de Labão, casou, arrumou 2 mulheres, depois 2 concubinas, tem 12 filhos, aquela história toda. E aí Jacó está voltando para a terra prometida com muito medo, porque ele não tinha mais de 14 anos, ele não viu o irmão, e a última vez o dia que eu ver você, eu mato você. Ele vem com medo, mas você tem aquele episódio no Val de Jaboque, onde Deus aparece, transforma Jacó, no capítulo 32, no capítulo 33, você tem um encontro de Esaú com Jacó. Em vez de Esaú matar Jacó, ou criar uma guerra com Jacó, Jacó está preparado para isso, acho que isso vai acontecer. Esaú toma uma atitude sábia e sensata de não vingar. Ele se reconcilia, mas não se submete de viver sob bênção. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Mas eles estão aí. Esaú não segue o seu plano de rebeldia o tempo todo. Você diz: ufa, parece que esses irmãos fizeram a paz e a vida vai seguir em paz. Mas tem os descendentes agora deles. Então Esaú não culmina em ódio contra Jacó. Há uma reconciliação no final, ok? Mas aí a gente vai olhando agora esse povo. Quem é os edomitas? Descendentes. A história é longa, mas você sabe que desses filhos de Jacó, os 12, eles tiveram esposas, e aí tem um número de quase 70 pessoas. Eles sobem ao Egito. Na época de José se torna o governador do Egito. Lá eles multiplicam, crescem, se tornam um povo numeroso. Jacó já morreu, Esaú já morreu, mas existe o povo de Edom, que é o povo descendente de Esaú, e o povo de descendente de Jacó está lá, crescendo e sendo escravizado no Egito. Deus envia Moisés e tira o povo do Egito. O povo está liberto. O povo vem fazendo a sua jornada, chega em Números 20. Então não tem mais Jacó, né? Já morreu há muitos anos. Números 20, verso 14. Vamos ler aí juntos para a gente
A gente está entendendo essa origem do conflito, lembra? Obadias é Deus dizendo para Edom: vocês erraram contra Judá, então eu vou destruir vocês. Não importa o quanto que vocês se orgulhem, os sábios de vocês, o monte de vocês, não tem jeito, vocês serão destruídos. A gente está vendo na história o que é que Edom tinha feito. Olha lá o capítulo 20 de Números. Verso 14. Enviou Moisés de Cádiz mensageiro ao rei de Edom, a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel. Percebe? Ele está remetendo a qual base? A origem deles. Está dizendo: teu irmão Israel é uma nação que vem dos mesmos. A descendência de Israel é Jacó, a descendência de Edom é Esaú, seu irmão. Assim diz teu irmão Israel: bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós, como no Egito, habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, Senhor tudo em maiúsculo, Yahvé, o Deus da aliança, e ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade, nos confins do teu país. Então eles estão vindo, e eles estão próximo aí da terra de Edom. E clamamos verso 17, vamos juntos? O que eles estão querendo? Qual que é esse comunicado ao rei? Vamos juntos? Deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo, nem pela vinha, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. O pedido é: nós vamos passar pelo território que é de vocês, e a gente não vai passar na terra, na parte produtiva, a gente não está indo aí para tomar a terra, a gente não vai incorporar essa terra nossa, não, nós sabemos para onde Deus nos envia, nós estamos indo para lá. Nós vamos passar pela terra de vocês. É isso que eu quero, autorização para passar por aí. Olha a resposta. Porém, Edom lhe disse. Lembra quem é o Edom? Aqui através do rei de Edom, né? As conversas são entre Moisés enviando cartas ao rei de Edom. Comunicado, melhor dizendo, ao rei de Edom. Verso 18. Porém, Edom lhe disse. Vamos juntos? Não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Edom está dizendo: vocês não vão passar por aqui. Se vocês vierem, a gente vai guerrear com vocês. Israel não está chamando Edom para a guerra. Israel quer só passar. Edom está dizendo: vocês não põem o pé aqui, senão a gente vai guerrear. Verso 19. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado. Então, se não pode ir pelo caminho real, vamos pelo caminho trilhado. Se eu e o meu gado bebemos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. E está dizendo: se a gente passar e se beber água, a gente paga o que for necessário. Olha a resposta. Porém, ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar de passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Esse é o grande conflito lá desse povo, pós-Jacó e Esaú. Agora as nações, e Edom está dizendo: eles não passam aqui. Eles estão negando bênção ao povo que Deus abençoou. E é uma coisa pesada. Eles não querem deixar que eles cheguem até Canaã. Você vai ter outros momentos destes conflitos durante o período dos reis de Israel. Davi vai dominar a região de Edom. Depois você tem o período de Salomão, um indivíduo que é edomita, conduz uma rebelião contra o povo de Israel. Então esses conflitos vão aparecendo. Iniciou aqui, e mais cedo e mais tarde eles vão aparecendo em outros momentos da história. Conflitos é algo que precisam ser tratados com perdão, senão eles vão acumulando na nossa vida. Há famílias que vivem brigadas, e você vai ver isso aconteceu lá atrás, de avô, bisavô, que nem está mais aí.
E eles não se dão porque um está passando por outro, a história, e aquilo vai remoendo e vai ficando. Então, a história de Edom caminha por um orgulho de não se submeter ao que o povo estava fazendo. Quando Deus pune Israel, que Deus pune, Judá comete muitos pecados, traz a Babilônia, os edomitas, o povo de Edom, zombaram, atacaram o povo junto, fizeram muita covardia com o povo de Deus. Olha o Salmo 137, olha o verso 7. Esse Salmo 137 foi escrito, o verso 1 mostra isso para nós, ó. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. No período do exílio, eles estão lá no exílio, e eles estão chorando porque eles perderam a terra, estão perdidos, foram destruídos. E aí eles falam uma oração bonita, né? Como que nós podemos cantar os hinos, se nós estamos longe do templo e tal. Mas olha o verso 7. Vamos junto? Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até os fundamentos. Deus está dizendo, e lembra, Deus, que quando a Babilônia foi nos destruir, os povos de Edom gritavam, arrasai, arrasai, deram apoio, deram suporte, fizeram tudo para punir o povo de Deus. Em Jeremias e em Ezequiel, há 2 textos que vão dizer profecias também disso, de Deus dizendo, eu vou punir Edom por causa dessas coisas. Mas vamos para Obadias, para a gente fechar a aula agora, relendo ela dentro do esboço do livro de Obadias. Então volta lá para Obadias capítulo 1, você entendeu todo o contexto, agora você vai entender facilmente as coisas que estão aqui em Obadias. Vamos lá, do verso 1 ao verso 9, você encontra então o juízo de Deus contra Edom. Deus vai anunciar o seu juízo contra Edom. Olha lá o verso 1 a 4. A visão de Obadias, né, seria o título. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Vamos juntos? Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Deus está dizendo, foi dado um comando às nações, para que elas se levantem contra Edom. Perceba como que a soberania de Deus governa os poderosos da história. Se você olha para a história, estivesse lendo só o jornal da história, o dia, as manchetes, você ia ver nação se rebelando contra outra. E é isso mesmo, tem as responsabilidades deles. Tem motivações pelos quais eles estão fazendo essas coisas. Mas em última instância tem a causa geradora de tudo, que é Deus. E Deus deu um comando às nações. É hora de vocês se voltarem contra Edom, porque Edom é um grupo que tem feito várias coisas e agora chegou a hora deles serem punidos. Deus governa a história de tal forma que Deus usa os homens maus para fazer as coisas que precisam ser feitas e Deus pune os homens maus pelas motivações deles. A Babilônia, quando se levantou contra Judá, foi porque Judá tinha pecado, era a disciplina do Senhor, mas Deus levantou depois para punir a Babilônia, porque a Babilônia não fez isso obedecendo a Deus, dizendo, Deus quer que eu vou lá e invada Judá. Não, a Babilônia faz por orgulho, faz por poder, gosta da violência. Deus diz, então vocês vão ser punidos por isso, isso, isso. Parecido está se dando com Edom. Edom vai sofrer e Deus vai levantar uma outra nação para trazer juízo sobre eles. Então eu e você devemos lembrar disso. Deus levanta reinos e Deus abate reinos. Isso não tira a responsabilidade dos indivíduos, mas isso jamais sai do controle das mãos do Deus soberano. O que Deus está fazendo? Deus está trabalhando uma história bem maior do que os olhos podem ver. Essa história está lá atrás e está se descortinando ao longo do tempo. E agora chegou a hora de Edom sofrer. Verso 2. Olha o verso 2. E Deus vai falar até o verso 4 sobre a arrogância de Edom. Eis que te fiz pequenos entre as nações, tu és muito desprezado. Verso 3, vamos junto? A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas,
na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Então Deus está dizendo assim: vocês são muito orgulhosos, e o orgulho enganou vocês, o orgulho do coração de vocês, fizeram vocês achar que vocês não seriam punidos. Eles viram Judá sendo destruído, e eles se orgulhavam e diziam: nós estamos no alto dos montes. Se você olha para Edom, eles habitavam nas regiões montanhosas. E aí Deus usa uma ideia assim, diz: se vocês fizessem como águia, fizessem os ninhos de vocês, até se fosse nas estrelas, eu derrubaria de lá. Não importa tão alto vocês acham que estejam, eu vou derrubar vocês. Deus está dizendo desse orgulho do coração. Perceba como que o orgulho no coração pode fazer com que nós, muitas vezes, achemos que nós nunca seremos disciplinados. Porque eu tenho isso, tenho aquilo outro, eu tenho jeitos de me livrar das coisas. É isso que Edom está pensando. Deus está dizendo: o orgulho te enganou. Deus mostra que a traição dos próprios aliados será o caminho para a destruição de Edom. Olha lá o verso de número 5. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Vamos juntos? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Lembra, ele está dizendo Esaú porque é o pai deles, ele está pegando a história deles. Olha o verso 7, todos os teus aliados te levantaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilha para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Deus está dizendo: aqueles que eram seus aliados, você se alinhou a eles contra Israel no ataque do Egito e várias outras nações, eles vão se levantar contra você. Às vezes a gente se une a pessoas más e acha que eles vão nos garantir a proteção. Mas cedo ou mais tarde eles se voltam contra nós. Edom está passando por isso. Olha lá o verso de número 8 e 9, e vai dizer dos sábios. Olha o 8 e 9. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã. Temã é um dos filhos de Edom, um dos descendentes de Esaú. É uma outra forma de chamar Edom. Estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Está dizendo: e os sábios? Eles não vão conseguir fazer nada. Eles estão entregues, serão entregues, os poderosos. Então a primeira coisa que a gente vê é isso aí, o juízo de Deus contra Edom. Deus está anunciando o juízo. Do versículo 10 ao verso 14, você encontra a responsabilidade de Edom pelos pecados contra Judá. Aqui em Obadias ainda, Deus vai dizer para eles: por que eu vou fazer isso? A gente já viu na história os acontecimentos, mas por quê? Olha lá, verso 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-ás vergonhas e serás exterminados para sempre. Ele está dizendo da violência feita a Jacó enquanto pessoa em si? Não, Jacó aqui representa o povo, Israel, Judá, a nação. Perceba, irmãos, Deus vê os inimigos nossos no sentido de inimigos do reino. Nós não devemos ter inimigos enquanto indivíduos. Mas há inimigos que se levantam contra nós e serão inimigos para todo sempre, porque não são inimigos nossos indivíduos, eles são inimigos do nosso Senhor. O Salmo diz: os reis da terra conspiram contra o seu ungido. Davi chega a dizer: aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Então não é inimizade com você, a Bíblia não manda você ter inimizade com ninguém. Orai pelos que vos perseguem. Mas há um grupo que são inimigos do povo de Deus, porque você é um cristão, eles são os seus inimigos, eles se voltam contra você. Mas Deus está vendo a violência e Deus vai trazer juízo. Olha o tanto da história que se passou e agora Deus vai fazer juízo para Edom. E o motivo é por causa disso.
Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente fica só na soberania de Deus, e Deus é soberano mesmo, óbvio, mas a gente acha que Edom não tem culpa nenhuma, né? Não, quando Deus vai dar a razão é, vocês enquanto indivíduos fracassaram, vocês fizeram violência, a lei da retribuição está acontecendo. Deus nunca vai trazer juízo sobre alguém sem que aquela pessoa mereça. Deus traz misericórdia sobre alguém que não merece. Aí é graça. Nós somos salvos por graça, mas a condenação é sempre por causa de atos de pessoas. Edom vai passar por esse juízo por causa da violência que eles fizeram contra o povo de Deus. Não é à toa que Paulo, quando estava perseguindo os cristãos, quando Jesus aparece para Paulo, ele diz: Saulo, por que me persegues? Saulo nunca perseguiu Jesus enquanto indivíduo. Saulo nunca prendeu Jesus enquanto indivíduo. Mas Saulo estava perseguindo a igreja de Jesus. E aí está dizendo, perseguir a igreja é o mesmo que perseguir a Cristo. Esse é o motivo pelo qual vai vir juízo sobre Edom. Porque a violência que vocês fizeram contra o meu povo, Deus preserva, guarda, e Deus traz juízo sobre aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Não no tempo que a gente quer, não na hora. Israel saiu e teve que dizer, olha Deus, lembra de Edom, tá? Que eles gritavam, zombavam, humilharam a gente. Mas agora chegou a hora. Olha lá o verso de número 11 a 14. Olha que série bonita de advertência. No dia em que, isso é muito importante, ó. Vamos juntos? No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Percebe? Deus está pegando e dizendo, lembra de quando os estrangeiros invadiram Jerusalém? Tu eras um deles. Olha mais. Verso 12, mas tu não devias, vamos juntos? Ter olhado com prazer para o dia do teu irmão. Quem é o teu irmão aqui? Quem é teu irmão? Israel. Qual é o dia do teu irmão? Que dia é esse? O dia da disciplina, do juízo, quando Deus entregou Judá à escravidão do exílio. Tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da tua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da tua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mal nos seus bens, nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas, eles ficaram nas encruzilhadas. E aí, para exterminares os que escapassem, alguns que estavam fugindo lá de Judá, passavam, estavam escondidos, eles iam e ajudavam a matar. Nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. A minha pergunta é, quem trouxe o dia da angústia para o povo de Deus? Quem trouxe? Deus. O dia da angústia para o povo de Deus foi o quê? Uma disciplina. E ele está dizendo, e você não deveria ter se alegrado que eles estavam sendo disciplinados. Às vezes a gente se alegra com a queda dos outros, com a punição que Deus está fazendo sobre o outro. A gente não deve tomar dores do outro e dizer que Deus é injusto, não é isso. Mas a gente tem que, com muito respeito, dizer, olha o que Deus está fazendo. E se Deus está fazendo isso com eles, eu preciso colocar minha vida em dia para que Ele não faça comigo. Isso que faltou em Edom, eles se alegraram com a disciplina vindo sobre os outros. É um grande alerta para nós. Nós precisamos aprender, quando Deus humilha o descrente, ou humilha os rebeldes, a gente não deve se regozijar. A gente precisa ter muita serenidade do que é que Deus está fazendo. E às vezes a gente até diz, bem feito, né? Bem feito. É melhor a gente dizer, Deus, que o Senhor me trate com mais misericórdia. É isso. Olha o verso 15 então.
E aí então esse devia ter, é muito lindo, no hebraico isso fica muito bonito, vocês deviam ter feito isso, vocês não deviam ter agido assim. E percebe que nem é só fazer, né? É sentir, olhar com prazer. Às vezes você só está vendo, né? E o coração, Deus está vendo o que você está sentindo nas reações das coisas na história. Verso 15, aí Deus apresenta o dia dele, o dia do juízo de Deus, que não vai ser só contra Edom, vai ser contra todas as nações. Olha o verso 15, porque o dia do Senhor está prestes a vir, vamos juntos? Sobre todas as nações. Nesse primeiro momento vai vir sobre Edom. As outras nações até serão instrumento de trazer juízo, mas o dia do Senhor mesmo vai vir sobre todas as nações. E aí a descrição é: as nações serão condenadas, Edom será condenado, verso 17, mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. No dia do Senhor, o povo de Deus vai ser liberto, salvo, e as nações serão condenadas. Irmãos, não existe mais descendentes de Edom, eles foram tomados na história, acabou. Herodes o Grande, que você vê lá na escritura, era alguém que tinha a ascendência dele, vinha de povo de Edom. Não tem o povo, foi permeado pelos outros povos em volta. Deus trouxe juízo. Quando você olha em Malaquias tem uma profecia de Deus dizendo: Edom é terra para a qual eu estou para todo sempre irado. Se eles reconstruírem, eu torno a destruir. Acabou. A história mostra para nós que Deus cumpre o seu juízo. Edom é um exemplo da ira de Deus caindo sobre aqueles que são inimigos do povo de Deus. Mas o dia do Senhor, apresentado no final do livro, ainda não aconteceu. Já começou com a vinda de Cristo, mas haverá o dia final, quando Cristo voltar, e aí Ele vai reinar sobre nós fisicamente, visivelmente, e o povo de Deus é o único povo salvo neste dia. Todas as nações serão condenadas, não importa onde ela firmou o seu orgulho, não importa onde ela colocou as suas expectativas, se eles não se dobrarem diante do ungido do Senhor, que é Cristo, se não reconhecer esse reino que está sendo representado por mim e por você, eles serão condenados. Obadias é um livro que mostra para nós a ideia do justo juiz que está governando a história no tempo dele. Espero que essa visão sobre Obadias, ainda que panorâmica, desperte em nós essa ideia. Conflitos precisam ser resolvidos, conflitos não tratados vão se espalhando e algo pequeno se torna grandioso. Então trate, não passe isso para os seus filhos, não motive ódio no coração do seu filho para com outros. Entenda que Deus chamou você para fazer parte do povo de Deus, você pertence ao Senhor. O mundo se nos odeia, eles estão odiando aqueles que Deus ama. Mesmo quando Deus nos disciplina, eles deveriam olhar e dizer: se Deus está fazendo isso com eles, que Deus vai fazer conosco se nós não nos dobrarmos diante do Senhor. Deus fez coisa terrível com Judá, mas Judá era o povo da aliança. Edom riu e zombou. Deus destruiu Edom porque não se converteu, não se dobrou ao Deus de Israel. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor é o Deus que lida com as nossas vidas, o Senhor nos ama e o Senhor está usando o teu povo ao longo da história, mesmo com as imperfeições do teu povo. E obrigado, ó Deus, porque um dia este mundo haverá de ver, representado através da figura de Monte Sião, o rei governando sobre tudo e sobre todos. Obrigado, ó Deus, porque os inimigos do teu povo não passarão ileso na história. Nos ensina, ó Deus, a sermos muito sérios com a santidade do Senhor, com a justiça do Senhor. Deus, lide com o nosso coração, não nos deixe sermos orgulhosos. O Senhor odeia o orgulho. Edom se perdeu por causa do orgulho do coração. Por isso, ó Deus, nos dê sempre o quebrantamento e nos dê sensibilidade ao sentir aquilo que o Senhor está fazendo na história. Nos faça, ó Deus, nos regozijarmos em santidade no Senhor. Jamais temos um desejo de vingança pessoal. Essa é a nossa oração, porque o Rei dos Reis,
veio sobre este mundo, nasceu numa manjedoura, foi zombado e desprezado pelos orgulhosos, mas venceu todos os reinos, está reinando para todo sempre e reinará de eternidade a eternidade. Oramos no nome dele, no nome de Jesus. Amém.